Bom que eu já vejo ser notificado rapidinho. Tá na internet aqui, no seu celular? Tá. Não sei. Agora ferrou, né? É por onde? Deixa eu ver. Conecta no Wi-Fi. Salve aí, galera. Tô aqui na live. Esperar chegar um pouco de pessoa, mas essa live vai ficar registrada. Pra quem estiver aí no canal. Por favor, foca aí no cinema. Vê qual que é. Conectando aqui no celular da Drica. Eu vou acompanhar o chat da galera pelo celular dela. Ó, o tema hoje é sobre politeísmo e monoteísmo. Já falei um pouco sobre isso no meu canal já. Vou tentar abranger um pouco mais, vou tentar ser mais direto também na questão, não vou enrolar muito, vou ser bem preciso na questão em si. E é bom que quem estiver acompanhando aí pelo canal, e, enfim, qualquer pessoa que estiver acompanhando aí, e não entender os momentos eternos, 7/12, é bom entender, acompanhando outros conteúdos desse canal mesmo no nosso portal, que é escoladelucia.com.br. Tem conteúdo que sobra para poder aprofundar, né? Tá bom a imagem, né? É meio escuro. Pergunta aí como que tá. Galera, comenta aí como é que tá o áudio, como que tá a visão. Tem que compartilhar, né, também, né? Compartilha aí, pessoal, nos grupos. Era pra ter feito isso também, né? Deixa eu mandar no grupo da escola. Live é assim mesmo, galera. Enrola um pouquinho, mas é a introdução. Depois qualquer coisa futuramente faz umas edição aí. E aí edita essas partes e deixa ele mais dinâmico. Compartilhe, por favor, nos grupos, nos bagulhos tudo. Eu não sei se tem alguém ao vivo. Não tô vendo nada. 4. Bom, eu vou iniciar o tema para não enrolar muito. Fica gravado aí de qualquer forma. Então, ó, como hoje é Natal, eu nem tinha pensado bem sobre isso, falar sobre o tema Natal. Pensei num tema específico para falar, precisava fazer uma live, o canal tá um pouco parado. Aí eu pensei no tema politeísmo, né, e monoteísmo. E como hoje é Natal, muitas pessoas não comemoram o Natal, né, porque diz não ser bíblico e tudo mais, e dizem ser pagão. Então, se for para posicionar numa visão atemporal, luciferiana, alquímica, conscienciológica, atemporal mesmo ali, fora do tempo, eterna, como que de maneira eterna a gente pode fazer a leitura do que ficou posicionado no tempo e espaço como essa dualidade de percepção da realidade, né? Será que existe um só Deus? Ou será que existem vários deuses? Eu desde sempre, basicamente, eu já achei meio que absurdo a pessoa questionar se existe mais de um Deus, né? Obviamente que só há um Deus absoluto e atemporal que mantém tudo existindo, né? Se for falar de forma binária, que criou tudo. As demais coisas vêm disso. Só um minuto aí. Desculpa aí, pessoal. As galinhas aqui que eu tô no ru. Então, só fui tocar uma galinha ali que tava fazendo muito barulho. Como eu tava dizendo, no espaço-tempo tem essa dicotomia binária de monoteísmo versus politeísmo, né? Foca aí, porque senão você me distrai. Monoteísmo versus politeísmo. E até na psicanálise mesmo, se você terminar aí, meu bem, você me empresta aí que eu preciso acompanhar.
Tá dando pra ouvir bem aí, galera? Tá, né? Salve, Mestre Leandro. Salve, Lucas. Salve, Taylor. Vamos lá prosseguir. É que tá uma agitação aqui e tal. Normalmente eu ajudo a olhar os animais. Como eu tô ao vivo, não sei se o pessoal tá de olho. Bora lá continuar. Salve aí, geral. Eu vou tentar ser mais breve aqui, não enrolar muito não. Depois a gente dá um salve aí. Então, vocês podem perceber, os próprios psicanalistas, né, o Freud e o Jung, eles discutiam esse tema, né? Enquanto um defendia o monoteísmo, no caso do Jung, né, o Freud já ficava mais do lado do politeísmo. Mas se você for ver pela concepção atemporal, como eu estava dizendo, o que precisa ser entendido é isso. O que existe é um processo cognitivo. Não há de fato tempo e espaço. E tem muitas pessoas ainda que têm dificuldade de entender essa questão do tempo e espaço. Como assim tempo e espaço? Para você entender cognição, você tem que compreender que a mínima... O Bob sempre falou disso muitas vezes. Tem até um dos primeiros vídeos dele lá, assim, que ele divulgou publicamente no YouTube, que é o Eu Mordi a Maçã, os 7 dias da criação. Ali ele já começa explicando a formação dos 7 dias, né? Os 7 passos da consciência. Tem gente que tem dificuldade de entender isso também. Pensa que é 7 dias de 24 horas, como contamos. Mas não, é um processo cognitivo. São 7 passos que formam a definição existencial, né? Então, a mínima fagulha de pensamento, qualquer possibilidade de movimento, entendam, para haver tempo e espaço é necessário haver movimento. E para que haja movimento, é necessário um tabuleiro cognitivo coerente. Porque, do contrário, não seria possível se movimentar. Porque para você se perceber movimentando, você precisa se relacionar com perspectivas duais. Então, a gente vê muitos mestres por aí, você vê Hélio Couto, outros mais, falando muito sobre somos um. Aqui na escola a gente sabe bem o que é que somos um. O mestre Bob já professorou. Que somos um é fato. A questão é como sermos vários, e não só mais um, estagnado absoluto. Então, muitos mestres, né, falam dessa questão de... Perdi um pouco do fio da meada. Mas o que precisa ser entendido dessa questão é o seguinte, ó. Nessa fagulha de pensamento inicial, do todos somos um, né? Para você ter relação com o tempo e espaço, você precisa... Lembrei o que eu estava falando. Você precisa já da dualidade intrínseca à existência, né? Então, muitos mestres falam, somos um. O objetivo do humano ou de qualquer ser vivente é alcançar o entendimento de que somos um e sair do mundo da dualidade. Então, sair dessa dualidade é um momento de observação que é real também, é o atemporal. Então, quando você flutua sobre os momentos eternos, né, que vocês vão entender daqui a pouco, você vai para esse uno, você enxerga daquele ponto ali uno de fato, né, onde o que eu quero dizer é que é impossível fugir dessa dualidade que as pessoas falam que o objetivo é fugir da dualidade. Porque para você considerar no uno absoluto, onde não há mais o dual, consequentemente você já percebe que existe um mundo da dualidade. Porque você não consegue ter discernimento temporal se você não tiver movimento. E para haver movimentação, automaticamente você já gera o seu oposto. Por exemplo, se você se move para frente, você gera um para trás. Se você se move para a esquerda, você gera a direita. Se você se move para cima, você gera para baixo. É impossível você se mover, ou seja, você existir sem haver a dualidade. Então, entendido isso, a mínima fagulha de pensamento, naquele nada absoluto, por que para você se mover você tem que ter essas perspectivas que dependem da dualidade? Por causa da existência, da teia magnética mesmo. Tudo que há, não há o externo, é o interno interpretando o externo, que são comparações, né? Como se você fosse um hexagrama. Você é o centro 7, você tem em cima, baixo 1, 2, esquerda, direita 3, 4, frente, trás 5, 6. Então você é um hexagrama, você é o centro, posiciona essas relações frente, trás, baixo, cima e esquerda, direita, e interpreta gerando a ilusão de espaço, né, de tempo. Então a mínima fagulha de pensamento, qualquer coisa para se mover, seja um nanômetro de movimento, não importa a quantidade de movimento, para qualquer lado que você se mova, no vazio do nada existencial, seria como, imagina um breu, um escuro. A fagulha de pensamento, se ela se move para qualquer lado,
ela se move nesse vazio. O vazio, qualquer lado ali é o mesmo lado. Para você ter discernimento de lado, você tem que se orbitar. Você se destaca de si mesmo, é o ponto alfa, né? Alfa vindo de ômega temporal, ele se vê no nada ali, ele queima. E na hora que ele se vê queimando e se movendo em direção ao alívio, você já gera esses opostos extremos. Dor e alívio. Vermelho e azul. Entendeu? Aí destacou. Nesse destaque, existe um terceiro ali, momento alfa, beta, celta, que observa esse destacar. Então você vai fazendo, dentro daquele vazio inicial, absoluto, escuro, por assim dizer, você vai criando, passo a passo, como é que eu posso dizer? Um tecido, né? A coerência. Você vai tecendo, você vai relembrando dos seus passos coerentes para não se perder naquele vazio absoluto de novo, indo para qualquer lado, cair no mesmo lado. Você tem que se orbitar. Você grita, como se você gritasse. Você ouve o seu eco, você se orbita. Entendeu? Então, de forma circular, você vai se orbitando, acelerando sobre si mesmo, você vai tecendo ali a teia magnética. Assim você faz a flor da vida, o fruto da vida, de forma circular, usando compasso, por assim dizer, né? Mas é só a luz se orbitando. E com o esquadro você vai desenhando as retas nessa flor da vida, nesse fruto, né? Você chega ali no cubo de Metatron. Então, chegando nesse cubo de Metatron, você tem esse tecido atemporal. Então, você entende que no vazio do nada, essa teia cognitiva para você ter movimento de espaço-tempo, como é que eu posso explicar de uma forma bem rápida, né? Pra galera entender melhor, confira outros vídeos, eu quero ser mais pontual. Tudo é esse tecido, né, cognitivo. 7/12 momento eterno. O momento alfa destacou, né, fugiu daquela estagnação, da dor, sentiu o alívio. Quem está observando esses dois momentos é o momento 3, alfa, beta, celta. Já percebendo esses 3 momentos, sem esquecer o passo anterior, você tem ponto, você tem reta. 2 pontos forma uma reta, o terceiro observando forma um triângulo. Triângulo mantém o ponto, mantém as retas. Aí, observando isso, você já tem o momento 4, que é a forma, né, que mantém a ponto, mantém a reta, mantém um triângulo. Agora você já é o 4, que é a forma, o quadrado, que mantém o triângulo também. Se você cortar no meio, você tem 2 quadrados. E assim, passo após passo, você fecha esse tecido. Fechando esse tecido, você compreende que não há o externo, há você interpretando a realidade. Então, para ir direto aqui no ponto, o que acontece? Tudo depende dessa dualidade. Você vai ter independente de em que local, né, para quem chega aí de outros lugares, de outros mestres, de outros estudos, entenda que não há um local. Tudo é frequência. E essas frequências dependem desse tecido, o corpo da coerência, a estrutura da luz. Esse tecido é observado ali por quem observa. Então o que acontece? Na realidade, você vai sempre ter que lidar com 2 momentos eternos, o yin e o yang. Ou seja, o yin é o lado mais feminino, mágico, né? Então o abstrato ali é real. Então, enfim, tem mágica, o que chama de magia, alquimia é mais presente, e um momento yang, que é um momento mais terreno, para seres mais binários. Aí a forma fecha ali aquele abstrato, e essas loucuras abstratas esquizofrênicas são controladas, né? Aí você tem, por exemplo, nesse contexto nosso, você tem a Torá, você tem esse povo lá da bandeira, né? Do hexagrama, né? Esse povo judaico, né? Acho que não leva strike só fala judaico, né? Porque eu não tô pontuando nada assim. Mas é bem isso. Então, o que acontece? O monoteísmo é uma forma de organização. Obviamente, a gente sabe que só há um Deus, mas diante de homens novos, independente de que planeta, só vendo outros vídeos, vocês vão entender que não há planeta, não há seres, não há isso. Aprofunde em outros vídeos, tem muitos vídeos. Mas o monoteísmo é uma forma de organização da existência para pegar seres recém-posicionados ali, para passar por experiências, né, para manter um terreno binário, para que não seja só essa loucura esquizofrênica quântica, para que a gente tenha como medir, né, espaço-tempo. Então esse povo binário, eles se organizam, né, tipo a Torá, por exemplo, onde eles acreditaram num único Deus e tudo ao redor é loucura, é Satanás, é o inimigo, é Lúcifer, não importa. Eles têm isso como um inferno. Esse povo binário, eles vão confiar num único Deus ali, ou seja, esse é o monoteísmo, e eles são organizados para isso. Regras binárias para isso, para que eles fechem esse abstrato e sejam o povo que são. Isso em qualquer tempo, qualquer espaço, qualquer ambiente. Enquanto já o que chamaram de politeísmo
que muitas pessoas têm dificuldade de entender, que chama de paganismo e tudo mais, já é seres transbordados, que entendeu o quântico, entende esse processo todo e percebe que, ainda que só há um Deus, que é o Deus soberano, que sem ele nada poderia acontecer, o Criador, para assim dizer, mas não há o criar, há o haver, é um processo atemporal que Deus... como que eu posso dizer? Deus é esse processo, né? Então não há o criar nem nada, ele é atemporal, é isso. Então quando no reino luciferiano, quando a gente transborda o conhecimento, quando a gente entende ali em quinta dimensão, sobrevoa o espaço e o tempo, passado, presente e futuro, você percebe que é só cognição, que tudo é simultâneo, você pode mergulhar em qualquer linha temporal. Quando você entende isso, você percebe que Deus, né, ele tem essa lógica coerente, ele é o Deus Pai, ele é a coerência. Você tem ali o abstrato, né, o que eu chamo de éter, é o Espírito Santo, que é esse lado feminino, que proporciona a magia, né, que é o espírito da vida, né, eterno. E você tem a junção do Deus Pai, do Deus Mãe, você tem o Filho, né, o Verbo. Esse é um outro assunto que a gente já abordou demais em vários vídeos, não vou entrar aqui agora para não estender muito o tema. Mas beleza. Então, quando você transborda para o reino luciferiano, você percebe que somos seres atuantes na matéria. Deus age através de nós. Tem outro vídeo meu também aí no meu canal, que é Terra Plana, Terra Globo, Reino do Céu, Reino da Terra, que eu abranjo mais sobre esse tema. Mas por agora é importante só enfatizar isso. Quando a gente transborda ali no reino luciferiano, entendemos e percebemos que Deus atua através de nós no espaço-tempo, seja através desse povo binário mesmo ali, judaico, etc., no nosso contexto, ou através dos luciferianos mesmo. Deus está sempre trabalhando através de nós, de nossas mãos. Somos atuantes por Ele. Entendendo isso no reino quântico, você percebe que o que chamam de politeísmo é só organização, só há a mesma luz, atemporal, Deus. Quando ela se fragmenta, as suas faces, cada ângulo de visão desse Deus absoluto vai se resumir ali em 7/12, então em 12 deuses. Por isso você vai ter na mitologia sempre repetindo aqueles arquétipos 12, seja em que local você vai observar, sempre é basicamente 12. Já teve pessoas que falam assim, quem disse que só tem 12 deuses? Na Índia mesmo tem milhares. É a mesma coisa que a gente sempre fala. A base é 12. Assim como nas notas, você tem 7 notas, incluindo ali os intervalos sustenidos ou bemóis, você fecha 12. Caixinha na Picor, mesma coisa, você tem 12 base. Você mesclando as notas, harmonizando as notas, você pode compor qualquer música eternamente, desde uma música mais simples, um punk, um funk, até uma nona sinfonia de Beethoven, por exemplo, música complexa. É as mesmas 7 notas, sabendo trabalhar com elas, com seus intervalos 12. Mesma coisa, as cores, primário, secundário, terciário, você tem 12. Com essas 12 você vai mesclando com as outras, forma as demais. Mesma coisa os deuses, são 12 deuses base. Mesclando a personalidade de um e outro, você vai ter um outro, e um outro, e um outro. Então vai formando um degradê. Mas quanto mais longe desse centro do degradê, essas cores, essas almas, esses seres vão indo, menos... como é que eu posso dizer? Menos definidos eles são. Então imagina as cores, por exemplo, você tem 12 cores. Você vai mesclando, você forma as próximas. Elas também são bem definidas. Vai ter nomes menos conhecidos. Por exemplo, você vai ter magenta, vai ter lilás, vai ter índigo, entendeu? São cores definidas, muitas pessoas sabem, pegou a cor, já conhece, porém já não faz parte das personalidades extremas centrais, que qualquer um conhece. Você fala vermelho, todo mundo sabe, laranja, todo mundo sabe, mas você fala, por exemplo, magenta, alguns já vai ter que pensar um pouco. Então essas cores que vêm de cores mais centrais, elas vão ter definições, vão ser bem definidas, enquanto estiver bem próximo desse centro da coerência. E quanto mais longe, vai perdendo definição. E esse é um processo que se respira, né? Se recicla. Então, basicamente é isso. O monoteísmo é uma organização da realidade diante desse processo atemporal, que só existe esse processo. Não há lá ou cá, não há distância, só há essa percepção, né? O que está acima com o que está abaixo, já dizia Hermes Trismegisto. Você tem como referência microscópica os movimentos microscópicos, para você medir o tecido celular, molecular, enquanto acima você tem os giros astronômicos para você medir era, estação, hora e etc. Então, diante dessas movimentações, você tem essa percepção ilusória de espaço e tempo, mas é só cognição. Se você der um zoom, qualquer coisa lá em cima, você vai chegar no mesmo processo do átomo, que são movimentos. Se você der um zoom para baixo, o mesmo processo do átomo, que são movimentos. E o que são esses movimentos? De novo, é o processo da luz.
né, queimou naquele escuro, se destacou, percebeu que era alfa, destacando daquela dor, você busca o alívio, você tem alfa e beta, vermelho e azul, centraliza aqui no amarelo desses dois, né? E essa é a organização primordial. Depois, diante desse próprio tecido e coerência, você vai posicionando as cores, os chakras, aí pode variar as cores, mas primordialmente é assim. Você tem o vermelho, o azul, fecha aqui no amarelo e vai posicionando, né, as demais e etc. Então, é basicamente isso. O monoteísmo é organizar um povo mais binário, que eles acreditam num único Deus e qualquer coisa ao redor é esquizofrenia, do mal, enquanto no politeísmo você já entende que o processo sempre existiu, não há o criar, o que há é o haver, então você passa a ser de homem vivente, você passa a ser homem vivificante, você atua na manutenção do teatro da existência, você cuida daqueles novos homens e etc, e etc. Então eu acho que tem mais vídeo aqui no meu canal, vou ver se eu deixo para quem estiver aí no canal, vou deixar fixado no topo dos comentários ou aí na descrição para vocês terem acesso ao portal. Então vocês vão ter acesso a outros vídeos do meu canal aqui mesmo, desse mesmo tema, e vou deixar também outros estudos do próprio mestre Bob Navarro e outras coisas mais que eu achar aqui no portal que ajuda pessoas recém-chegadas a familiarizar melhor com o tema. Mas é basicamente isso. Se você for olhar uma visão de um ser vivificante, que já não é mais vivente, o vivente ele simplesmente ele vive, ele se contenta em colher a fruta, ele se contenta a preocupação dele ali é se ele vai conseguir pagar uma conta e tal, essas coisas assim, é a existência, é um teatro que ele preocupa em colher, plantar, cuidar do dia a dia. Isso é um ser vivente, né? Até que ele vai percebendo, ele vai se estruturando, vai se moldando, seja consciencialmente ou no próprio binário, né? Ele vai conseguindo ferramentas financeiras, energéticas, não importa, ele vai arrumando formas de se organizar de tal forma que ele, como é que eu posso dizer, ele sai daquele caos de só buscar, pagar conta e tal, se ele consegue se aliviar daquilo ali, ele começa a transbordar e perceber que a realidade não é bem aquilo ali. Aí transbordando, ele vai saindo de ser vivente para ser vivificante. Ele vai percebendo que se você flutua sobre o espaço-tempo, não há um espaço-tempo. Entende? O que é uma ilusão cognitiva. Então, de ser vivente apenas, que se contenta ali com a obra, você passa a ter que... O fim dessa estrada é tipo isso. Você passa a fazer manutenção desse processo. Enquanto outras pessoas que não transbordou no nível que você está, acreditam ainda que é teatro, então é bom para você e bom para ela que aquele teatro seja mantido. Então você mantém, você faz a manutenção, cuida desse teatro para que você tenha vida e para que eles vivam também. Então é basicamente isso. O politeísmo nada mais é que seres transbordados, vivificantes, que entenderam um processo e se organizam diante dessa única luz absoluta, sendo as cores, como se fossem facetas de Deus, enxergando de ângulos extremos. Entendeu? A mesma luz, se ela passa no prisma, ela reflete 7 cores, né? Primárias e secundárias. Incluindo as terciárias, você vai ter 12 cores, entende? Mas cada cor, ela vê do seu ângulo de visão, que é coerente, que é verdade. No entanto, essas verdades, se elas não compreenderem que elas são uma única luz, e elas vão se contrastar, irão se contrastar, né? Irão brigar. Por exemplo, num extremo aqui, você tem o vermelho, no outro extremo você tem o azul. Desse extremo, nesse degradê, você tem variantes, você vai ter as demais cores. Mas se o vermelho, ele cismar, falar que ele é a verdade, eu sou a luz, ele vai puxar pro tom dele, se todas as luzes falam, não, então tá, hipoteticamente falando, o vermelho tem razão, elas se desfazem, porque a luz só se mantém sendo luz, enquanto as cores variantes se manter sendo o que são. Então o vermelho tem que se manter sendo vermelho, ele está correto, o vermelho realmente é a luz, mas ele só é a luz porque ele está diante do seu oposto aliviante, que é o azul, que também é a luz. Aí você tem o verde, que também é a luz, tem o amarelo, que também é a luz, mas eles têm que entender que eles vão concordar em discordar. Como assim? O vermelho é vermelho, o azul é azul. O azul não concorda que o vermelho é o correto para ser a luz, por exemplo, porque para ele é muito caótico. E já aquela estabilidade Enfim, o que eu quero dizer é que as cores elas se contrastam, se elas não entenderem que elas juntas formam a coerência. Então, entendendo isso, diante do verbo, elas conseguem se posicionar e manter a luz existindo, com elas coexistindo. Então, o politeísmo é isso. São, assim como as cores, as almas da vida, né, as vibrações,
tudo toma vida, né? Tudo se torna atuante no tempo e espaço. Então, obviamente, essas facetas de Deus, esses ângulos de visões extremos, que diante um do outro pode parecer ser contraditórios, mas diante de Deus são coerentes. Entendendo isso, você organiza um teatro que ficou conhecido aí por esse povo mais lógico como paganismo, politeísmo, mas o fato é que coexistem. Essa discussão é uma discussão binária. Mesmo Freud e Jung, por mais gênios que eles podem ser, e eu sei que para muita gente pode parecer prepotência da minha parte querer posicionar seres de tamanha elevação, por assim dizer, mas eles estavam errando nessa parte, eles estavam tendo uma discussão binária. Até o Hélio Couto fala sobre isso na palestra dele, Akhenaton, fala sobre a discussão dos dois. Até ele está nesse ponto binário ainda. Ele, por mais que ele fale de atemporal, de quântica, ele também ainda vê binário. Ele vê como que errou. Ele até fala, se o que Akhenaton planejou fazer há 3.500 anos atrás tivesse sido feito, tudo seria diferente, o mestre não teria morrido, não sei o que, não sei o que. Para ele é como se tivesse um erro na realidade, mas não há. Então, monoteísmo e politeísmo são só ângulos de observação da realidade necessária para a existência. Vocês podem ver pode pesquisar qualquer a nossa história, qualquer conto, você vai perceber que sempre coexistiu o monoteísmo com o politeísmo. Então não tem o certo ou o errado, tem que coexistir esses dois ângulos de visão para que a realidade seja o que é. Então, espero que tenha ficado bem claro a questão, né? Ficou claro, né? Então eu não vou me estender muito porque temos coisas para fazer mais aqui. Então, eu vou acompanhar aqui um pouquinho o comentário da galera. Quero saber de vocês aí o que vocês acham, se ficou bem entendível, né? Como eu disse, eu vou deixar mais material para aprofundar. Quem é novo vai ter uma certa dificuldade sim para entender, vai ter que entender o 7/12, vai ter que entender esses momentos eternos, perceber que não há aqui ou lá, não tem seres mais evoluído, menos evoluído, sei lá, um alienígena que nos criou. Não é bem assim não. Eu entendo esse contexto, eu venho de muitos estudos há tempos e tempos e tempos, já falei diversas vezes sobre esse tema, então tenha um pouco de humildade se você está chegando aqui. Perceba que se você está no meu canal, você está buscando uma coisa, você precisa de informação, não sou eu que estou no seu canal te procurando, ou te impondo alguma coisa, você chegou aqui por livre e espontânea vontade, então tenha humildade, preste atenção, não tenha a arrogância de pensar, esse cara está falando nada com nada, observe a minha trajetória, veja outros vídeos no canal que tem diversos, já está chegando na casa dos 300 vídeos, esse tema mesmo que eu estou falando aqui agora, tem um vídeo meu de 3 anos atrás que eu já falava desse tema. Então, um pouco humildade, tenha humildade, confira outros vídeos, deixa ali suas certezas de lado, pelo menos para conferir. Depois, se você achar que não é viável para você, segue seu caminho, cada um na sua trajetória, eu concordo, cada um tem seu tempo, mas não vem querer esculachar nem nada, porque assim você pisa na trajetória de outra pessoa, no caso, na minha trajetória, que de fato tem uma trajetória de estudos, de aprendizados, de dores, de amores e etc. Então, é basicamente isso. Me fala aí, galera, deu para ouvir bem o áudio? Ficou bem entendível a informação? O Lucas teve que sair, né? Salve aí, Matheus Silva, baterista. Tá um pouco baixo mesmo. Falar que tá um pouco baixo, mas eu já tô encerrando. Depois eu vou mandar pro canal, vou dar um up no áudio. Coexistência, isso mesmo, Joyce, salve. Salve, Jacques Moreira, salve, Sávio. Net tá ruim para acompanhar agora, vou tentar reiniciar o roteador. Quem não conseguir acompanhar agora, logo mais, talvez hoje ainda, talvez eu coloque no canal. Se eu não colocar hoje, amanhã, mas eu pretendo colocar hoje ainda, né? Talvez até a noite, ou até a noite esse vídeo vai estar no meu canal. Se você tá vendo no meu canal, já tá upado. Então visite aí o link na descrição aí para conferir mais materiais. Tá bom? Tá, então é isso aí. Vou encerrando por aqui, galera. Agradeço aí a participação de todos. Peço desculpa aí por não interagir muito com o chat. Queria ser mais preciso mesmo. Qualquer dúvida aí, se você é novo, deixa aí nos comentários, por favor. A gente está aqui no sítio, obviamente, né? Vocês podem perceber. Então, teve barulho de animais aí durante a live. E sempre que a gente faz live aqui tem esses barulhos. Se você é novo, já vai se acostumando. E é isso. Vou encerrando por aqui. Agradeço a participação de todos. Luz para nós. Escola de luz.